boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para tratarmos de um assunto muito importante sobre as Escrituras Sagradas. Hoje com o tema cujo título é Cada Religião Interpreta a Bíblia à Sua Maneira. E a gente vai estar então vendo o porquê destas interpretações, de diversas interpretações, qual a causa de tudo isto. Isto deu base, deu fundamento para a multiplicação de todas as religiões. Hoje nós temos, dizem aí, milhares, cerca de 60 mil religiões, e cada uma delas vai ter uma interpretação singular para as suas escrituras. Essa diversidade de interpretação, na realidade, se deve à diversidade de entendimento. E hoje a gente vai ver que o entendimento é uma coisa muito cognitiva, superficial, em nível de ego, e se houvesse uma compreensão das escrituras, todas as religiões interpretaria uniformemente, daí não haveria necessidade de fazer outras interpretações e também não tinha a necessidade de mudar de religião, porque se chegava a uma interpretação no seu sentido real. Então, na realidade, é esta a causa. Então, as diversas interpretações são diretamente proporcionais ao robustecimento do ego de cada pessoa, do conjunto dos seus adeptos de cada religião. Então, nós sabemos que existem dois tipos de conhecimentos que nós já mencionamos, dividido pelos gregos: o conhecimento das escolas convencionais e o conhecimento das religiões. Então, o conhecimento das religiões, a parte mística, é o conhecimento espiritual, e o conhecimento passado pelas escolas é o conhecimento material. Então, esse conhecimento de natureza material, o grego deu a ele o nome de episteme, e o conhecimento de natureza espiritual deu o nome de gnosis. Então, no conhecimento epistêmico, difundido pela rede escolar convencional, é dividido em graus. Então, nós temos o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau. A gente entra no maternalzinho hoje, e sai, quem for até o fim dos estudos, no pós-doutorado. Então, há graus e graus para passar didaticamente este conhecimento epistêmico. Também no conhecimento místico, as igrejas, assim como as escolas, elas estão divididas em graus e graus. Então, tem igreja que tem uma doutrina mais avançada do que a outra mais avançada ainda, e aí vai se estabelecendo graus entre elas, embora às vezes ninguém nota isso. Então, quando uma pessoa está numa determinada religião, que tem uma doutrina, que satisfaz as suas necessidades espirituais, ele fica ali naquela doutrina até que seja rompida essa fronteira. Quando ele chega no limite, que já não está mais respondendo às suas necessidades especiais, ele vai procurar uma outra religião. E assim vão trocando de religiões, Caso a pessoa não encontre, ela funda uma outra religião, uma outra doutrina da mesma escritura sagrada, já que todas têm pelo mesmo fundamento a Bíblia. Então, é assim que acontece nas religiões. Essa diferenciação, então, devido ao desnível, de entendimento.
Então, esse entendimento, ele fica em nível de que a gente chama de ego, né, no nosso espaço cognitivo, e não abre fronteira, não abre uma passagem para o universo da compreensão, que é um outro universo cognitivo. Então, o entendimento é muito mais superficial do que a compreensão. Popularmente a gente diz: eu estou lendo, estou entendendo, mas não estou compreendendo. Então é assim mesmo que acontece, porque a compreensão é muito mais profunda. Então, essas diversas interpretações que fazem as escrituras sagradas, na realidade, é feita por adeptos que têm apenas um nível de entendimento. Não é feita por pessoas que têm um nível de compreensão que é muito mais elevado, muito mais profundo, no sentido de captar. Então, o que faz isso é a nossa consciência, né? A consciência é um dispositivo que todo ser humano tem, um mais, outro menos. Na realidade, em nível, em média, 3% a humanidade tem de consciência. Então, isso significa que tem 97% de inconsciência. E nesses 3%, então, é a ferramenta, é o dispositivo necessário, né, para captar. Então, esse dispositivo, essa ferramenta nossa, a consciência, ela percebe, ela registra, né, ela capta, ela registra, anota, né, toma noção, então toma conhecimento e daí vem, toma e compreende. Então, quanto mais elevado seja esse instrumento dentro de nós, maior será a nossa captação, a nossa percepção e a nossa noção daquilo que está ocorrendo, de todas as coisas, de todos os fenômenos, de todos os acontecimentos e eventos que se processam dentro ou fora de cada um de nós. Esse é o instrumento registrador. Então, vale a pena, né, investir nas técnicas gnósticas para ampliação desse dispositivo, ampliar a nossa consciência, despertar a nossa consciência, aumentar a nossa compreensão sobre todas as coisas. Então, para essas interpretações, se trata de desvendar símbolos. Então, tem que ter uma compreensão da simbologia daquilo que está interpretando. Então, cada coisa que nós vamos ler, de cada ciência, está escrita numa linguagem, né? E a linguagem por si é feita de símbolos, os símbolos alfabéticos, né? Então ali, em qualquer livro, tem que fazer a interpretação desses símbolos. Na Bíblia não seria diferente, ela é um conjunto de livros, então, e ainda especiais, que além de interpretarmos os símbolos, nós temos que fazer a interpretação também da linguagem, de figuras de linguagem literária, né, da literatura sagrada que está inserida nela. Então, muitas vezes ela vem em parábolas, linguagens metafóricas, ilustrações parabólicas, etc, etc. Então, é preciso que tenha uma compreensão para fazer uma interpretação real daquilo que se quis colocar ali, de qual foi a intenção original de quem colocou. Então, ao falar de simbologia, é o estudo dos símbolos. Cada símbolo ele tem dois entes especiais. O símbolo tem um significado e tem um significante. Todo símbolo é assim. E cada ciência, então, é revestida de símbolos, como a gente já disse, de forma que, ao estudarmos uma ciência, nós estamos fazendo, na realidade, uma decodificação de seus símbolos.
aprender linguagem de trânsito para dirigir. Ninguém dirigia sem saber interpretar a simbologia de trânsito. Então, ao tirar a carta de motorista, está se qualificando, né? Se habilitando para fazer a leitura desses símbolos. Assim também a matemática. Uma raiz quadrada, por exemplo, de 25, que ao extrair vai dar 5, que 5 ao quadrado, a potência de 5 vai dar 25, é uma decodificação desse símbolo. Quem não sabe decodificar, não sabe interpretar. Então, os símbolos são coisas especiais, são entes, né, especiais, usados tanto para revelar um conhecimento, como para ocultar. Quando sabemos revelar o conhecimento, porque sabemos fazer a decifração desse símbolo, para nós ele fica revelado. Para a pessoa que não consegue revelá-lo, se diz conhecimento ocultado, ou conhecimento oculto. Então, por detrás dos símbolos estão escondidos, estão ocultados a maioria dos conhecimentos dos seres humanos, e poucos são as pessoas que conseguem atingir o ideal de decodificação desses símbolos. Só aquelas pessoas mesmas, né, que avançam o conhecimento, tanto no conhecimento material, epistêmico, tanto como no conhecimento gnóstico. Então, isto é o que se passa em termos de conceito de símbolos. E uma ciência muito importante que estuda os símbolos, ela é muito estudada nas redes de comunicação, é chamada semiótica, né? Então, a semiótica é a ciência das interpretações. O pessoal do estudo de letras, né, no curso de letras, tem essa cadeira de semiótica. Qualquer ramo de comunicação estuda essa cadeira de semiótica para conhecer os símbolos e as suas interpretações. Então, a semiótica é uma ciência muito importante e ela está presente também na interpretação literária, né, das escritas sagradas, da literatura sagrada. Então, é preciso saber quais são os símbolos semióticos, quais são os seus significantes e quais são os seus significados. Então, no caso das escrituras, né, enfatizando, além de ser uma leitura como outra qualquer, encerrada de símbolos gráficos, né, que são as letras, tem essas figuras parabólicas, conforme dissemos, e as metafóricas. Por exemplo, Jesus Cristo falava em determinada circunstância, uma linguagem comum que todos entendiam. Em outra circunstância que não podia passar aquele grau de ensinamento, né, para todos, devido ao seu hermetismo. Então ele falava por parábolas, e assim as parábolas estão inseridas em todas as partes das escrituras sagradas. Bom, então nós já tecemos aqui também uma diferença entre entendimento e compreensão. O entendimento ele é superficial e a compreensão é profunda. O entendimento é do espaço cognitivo atrelado ao ego, e a compreensão está diretamente relacionada com a consciência. Então, aquilo que a gente compreendeu é algo que foi realmente entendido e vivenciado. Então, do entendimento se chega à compreensão. Então, quando nós estamos lendo alguma coisa, nós estamos adquirindo um conhecimento teórico. Se aplicarmos esse conhecimento, né, tivermos uma vivência, levarmos à prática, nós teremos então uma compreensão.
Então a compreensão é o conhecimento vivenciado, a teoria praticada. E indo aqui em frente, né, essa margem que se dá para as diversas interpretações das escrituras sagradas, das diversas religiões e ordens místicas, está diretamente relacionada à capacidade de interpretação de cada um, conforme nós já dissemos, e as possibilidades também que tem de cada símbolo, né, de qual o seu real sentido, né? A Mestre Samael nos informa que cada símbolo possui 7 significados diferentes, isto em função das 7 dimensões do cosmos. Então, cada sentido está relacionado a uma dimensão. Então, nós temos 4 dimensões superiores atrelados à compreensão. Então, só chega no sentido real das escrituras a esse nível, né, uma pessoa que tenha a compreensão. E os 3 níveis inferiores atrelados ao ego, ao entendimento. Então, nós costumamos dizer que em cada religião é possível ter as pessoas mais aprofundadas, que são os autos religiosos. Auto-religioso é aquela pessoa que consegue interpretar a escritura no seu sentido real, atrelado às dimensões do mundo interno. E as halo, né? Halo quer dizer fora, as halos religiosas, aquelas pessoas que dão a interpretação das escrituras no seu significado externo, no seu sentido literal. E então as mais profundas, as altas religiosas, conseguem chegar no seu sentido espiritual. Aí nós estamos falando, né, que dos 7 sentidos que tem cada símbolo. Estamos dizendo então que o edifício da sabedoria é constituído de 7 andares. E os superficiais, geralmente a maioria das pessoas de todas as religiões, só consegue atingir até o 3º andar desse edifício. Do 4º para frente já fica quase que impossível. Então, ao 3º andar, 1º, 2º e 3º, está relacionado a 1ª, 2ª e 3ª dimensão. São as coisas tridimensionais, no sentido material, que o nosso cérebro consegue captar e entender. A partir da 4ª dimensão, que é a 4ª coordenada, já fica para o mundo intuicional. Já para os autos religiosos, a 5ª dimensão, que é o mundo astral, né, e a 6ª, que é o mundo causal, e a 7ª, que é o mundo eletrônico. Então, nas escrituras tem símbolos para todas essas dimensões, e fica difícil para uma pessoa que entende no mundo exterior compreender essas coisas do ponto de vista dos mundos internos. Então, essas pessoas que interpretam, né, a escritura no seu sentido mais elevado, nós dissemos que esse sentido elevado é interno, ele é esotérico com S. Iso com S do grego, o prefixo iso significa interno, para dentro. E as pessoas que entendem para fora, então é no prefixo exo, mas com X de externo, né, exterior, de extensão, de exteriorizar. Então, aí nós já estamos dizendo que há 2 sentidos especiais de encaixar a maioria das pessoas de todas as religiões no externo, que conseguem interpretar a Bíblia no seu sentido literal, material, e poucas pessoas vão para o sentido interno, que é esotérico, e consegue dar nela, né, uma interpretação espiritual. Então, é assim que se processa na realidade. O que acontece, então, entre os autos, né, e halos religiosos.
Também, por outro lado, nós temos determinadas religiões que costumam deixar os seus adeptos nessa parte exterior, delimitam a fronteira bem estabelecida, né, do universo da heteronomia para a autonomia. Então não deixa passar para o universo da autonomia. Geralmente as religiões que colocam um cabresto, né, nos seus adeptos para puxá-los, para guiá-los, uma rédea, né, para dirigi-los, são religiões que comandam o processo de leitura e interpretação das escrituras e confina, né, essa capacidade a determinadas pessoas, dirigentes, e não dá o poder de interpretação e vivenciamento dessas escrituras para a maioria das pessoas. Então essas religiões pregam a necessidade de interpretador. E há outras religiões que dão liberdade, né, para que cada pessoa interprete, possa interpretar e crescer nesse mundo, né, de interpretações, adquirir uma cultura de leitura e de interpretação das escrituras sagradas. A gente viu na aula passada que, por exemplo, a Igreja Católica chegou a proibir a leitura e interpretação das escrituras por muitos e muitos tempos ao longo da história do catolicismo, e só permitia a leitura ao conhecimento a esses seus fiéis daquele pouquinho, né, que era lido ali no momento da missa, e até hoje está assim, né? E ainda é o padre que interpreta, e tem muitas religiões que também tem o pastor que é o líder, mas em outras há uma participação de toda a comunidade de fiéis, está ali, há um revezamento onde todos participam, né, da leitura, da interpretação das escrituras e da vivência dos seus ensinamentos. Então, essa questão da heteronomia, heteronomia é um conceito criado por Immanuel Kant para dizer a dependência que a pessoa tem de um governo exterior. O contrário é o antônimo, né, de autonomia. Então, auto para dentro, nomia, governo. Então, autonomia é aquela pessoa que tem o governo dentro de si próprio. Então, no caso das escrituras, a autonomia, né, para interpretação é aquela pessoa que consegue interpretar no seu sentido real, não necessita de um interpretador. E heteronômos são todos aqueles que dependem de um interpretador, então são as maioria das pessoas das diversas religiões. O ideal seria que cada religião providenciasse, né, para que, assim como nós com os nossos filhos, né, jamais um pai gostaria que seu filho fosse eternamente heteronômo. Todo pai quer que seu filho adquira autonomia, que um dia sai e dirija a sua própria vida, né, por si próprio, sem ficar na dependência do comando dos pais. Oxalá que as religiões pensassem assim também e tivesse um programa didático, né, para levar os seus adeptos, né, do mundo da heteronomia para o mundo da autonomia. Então, tudo isso são coisas que acontecem na questão da interpretação das escrituras também. Nós temos a questão dos 3 círculos de conhecimento. Então nós temos o círculo esotérico, externo, com X, o círculo mesotérico, meso do grego quer dizer meio, e esotérico com S de interno. Então as escrituras estão escritas para pessoas desses 3 círculos. Então tem uma parte do esotérico, né, com X, que é para todas as pessoas. Então Cristo tinha sua pregação para todo o público, né? Era uma explanação pública. Tinha outra parte que era mais interna, então era só para os seus apóstolos, né?
E tinha outra que era mais interna ainda, que era para ele das pessoas do seu nível, né, dos seres sagrados, né, das alturas, uma linguagem dele para com seu pai e com os outros crucificados. Então, essa linguagem externa é do círculo esotérico, intermediária do mesotérico e a sagrada do esotérico X. Muitas vezes Jesus estava dando uma mensagem mesotérica que só era possível para os seus apóstolos. Então ele tinha necessidade de filtrar para que não chegasse a multidão onde ele estava dando discurso, né? Daí ele usava os símbolos. Então ele usava uma figura metafórica, uma parábola, né? Em que o conhecimento chegaria àquelas pessoas do círculo externo que precisaria de uma interpretação e internamente elas não iriam ter esta condição de interpretação, e com isso ele mantinha o hermetismo, né? O segredo daquele conhecimento que era necessário, né, até naquela altura, que se ficasse em segredo, que se ficasse em código. Então hoje nós temos o Código da Vinci, temos os grandes segredos das escrituras, que é o Arcano ZF, os enigmas, os códigos, aos pouquinhos vão sendo decodificados. Além disso também tem as três mentes. Três mentes, Jesus se referia à mente dos saduceus, dos fariseus e dos judeus. E aí tem símbolos. Saduceus quer dizer externos, fariseus intermediários e os judeus internos. Então a palavra judeu significa iniciado. Jesus veio inicialmente para os iniciados, para os judeus. Eles não aceitaram, então ele foi para os gentios, os externos. Então os fariseus, na sua mente externa, está conectado à sensualidade, não tem condição de entender as escrituras e nem querem, né? Os saduceus, eles entendem as coisas atrelado ao material. Falar de coisa espiritual para uma mente de saduceu é profaná-la, né? É quase que um afronto. Se as pessoas se dão bem num bar, tomando uma cachaça, né? Bebendo uma pinga, uma cervejinha, assistindo uma partida de futebol, usando a vida da melhor maneira possível, né? Totalmente com a mente sensual ligada às coisas de sensibilidades sensuais, de coisas materiais. Não se dão bem. Se levar uma pessoa dessa dentro de uma igreja qualquer, ela vai sentir isso muito mal. Ou se dá esse discurso que nós estamos dando aqui hoje para uma pessoa desta, soa muito mal. Ou vai pensar que a gente é muito louco, né? Então, já o fariseu é aquela mente intermediária, aquela pessoa que ora crê, mas depois descrê, fica oscilando entre a crença e a descrença. E a mente interior do judeu, então, é que segura realmente o conhecimento. Por isso que Jesus dizia, ai dos fariseus e dos saduceus. Então, por tudo isto, estes halos religiosos conseguem ler as escrituras no seu sentido real, conseguem ler o que está nas entrelinhas das escrituras, interpretar as parábolas, decodificar os seus símbolos. Os halos religiosos só conseguem interpretar o pé da letra no seu sentido literal, material, não vai além daí. Então, para tudo isto, está em jogo dentro de nós uma coisa chamada intelecto e outra coisa chamada intuição. Então, a intelectualidade é algo que é muito bom para a nossa vida material, mas às vezes é uma trave para as coisas espirituais. Então, o intelecto é um instrumento de apropriação, de compreensão muito baixa, né? Ele só apropria do entendimento, ele não chega ao universo da compreensão. Então, o intelecto, a razão,
como já dizia Dom Manuel Kant, que é o filósofo pai da razão, a razão é um instrumento muito baixo para a aquisição da verdade. Então, o instrumento maior é a intuição. Então, com uma linguagem intuitiva, com uma intuição aguçada, que é dentro do coração, uma pessoa consegue ler o que está nas entrelinhas das escrituras. Se tirar as vírgulas e os pontos, ela consegue ver que ela entende no mundo interno. E as pessoas altamente intelectualizadas, se tirar uma vírgula, já não conseguem ler mais. Por isso Jesus chamava para seus postos mais elevados os seres mais simples, destituídos de intelectualidades, que é o caso de Pedro e de muitos outros apóstolos. Então, nós já falamos, né, da parte da consciência. É importante nós trabalharmos esta consciência para compreender todas essas coisas. Tem as práticas para isso, dado nos nossos cursos, para que nós possamos um dia interpretar as escrituras no seu sentido real. Se colocar para nós aqui, por exemplo, a linguagem parabólica de Jesus Cristo, quando diz, no fim das suas pregações, ele sabia que estava chegando o seu fim, que não ia ter mais jeito para ele, então chamou os apóstolos e diz: idem 2 a 2, levai a boa nova a todos os lares, a todas as pessoas. A quem você chegar e rejeitar esse ensinamento, não persistam, não insistam, não brigue, não crie confusão, dê meia volta, chacoalhe a poeira da alpargata, né, dos seus sapatos, e não volte mais ali. Não adianta jogar a pérola para os porcos, e nem atirar coisas sagradas para os cães. Então aí tem toda uma interpretação, cada um vai dar uma interpretação de acordo com o seu nível de consciência. Mas o que será mesmo que o Cristo quis dizer? Qual é o sentido real? Então nós temos que ir para os elementos semióticos desta parábola. Então os símbolos aí é porco, né, cães e pérola. Então a pérola é uma coisa muito sagrada, muito valorosa. E o que do Cristo era o mais sagrado, que ele estava deixando como um mandamento, né, como um dever para que seus apóstolos levassem adiante. Então é o conhecimento, o ensinamento. O ensinamento para Jesus é tão valoroso que ele chamava de pérola. E o porco, né? Quem é que é o porco? Então o porco é aquele que pisa na pérola, come a pérola, né? No caso é o próprio homem, esses 10 mentes externas que nós acabamos de citar, que não consegue ter uma compreensão, pega esse ensinamento tão valoroso e não dá valor nenhum. E da mesma forma, as coisas sagradas, que são os ensinamentos para os cães, que são as próprias pessoas incrédulas, né, os fariseus e os saduceus, que os tartufos, né, dos dias de hoje, de nossos tempos. Então, aí há uma interpretação de uma linguagem semiótica para uma pessoa comum e corrente, de uma mente intermediária, de fariseu, né, que está aí, infelizmente, aquela que crê e descrê, que são a maioria dos crentes, né, que em determinado momento crê, mas a maioria do tempo também volta a descrer. Então, para estes, o porco é o porcão mesmo, né? Não tem como, ele só entende no sentido material. E a pérola é também aquele dispositivo que se extrai das ostras, né? Ele não tem como entender no outro sentido. O cachorro vai ser o cachorrão mesmo, né? E é assim que se entende no sentido literal. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima conferência.